Aleluia! Mais palmas alegres para o Senhor. As palmas com glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Pode se assentar. Vamos dar os breves anúncios da casa do Senhor. Nesta noite, o servo do Senhor não pôde estar presente, devido a ele estar com muita dor na perna. Depois, na oração, nós vamos apresentar ele em oração, porque a perna dele machucada estava doendo demais. Então ele mandou mensagem para que eu pudesse estar aqui ministrando a palavra do Senhor, amém? Terça-feira nós temos culto de ensinamento da palavra de Deus, uma bênção, venha aprender da palavra do Senhor. Quarta-feira, ciclo de oração e Fundação Reviver. Esse mês de agosto nós temos o evento da Fundação Reviver, dia 31, ou dia 30, acho que é dia 30 de agosto. Meus irmãos e irmãs, vai ser uma bênção esse evento. Vai ser lá no Garcia, no bairro da Rui Barbosa. Os irmãos estão todos convidados. Quem quiser saber mais, venha conversar comigo após o final do culto. Nós estamos arrecadando cestas básicas também. Cruzada Evangelística esse mês, dia 21, 22 e 23 de agosto. Uma bênção, nosso pastor da sede, Ronivaldo, vai estar pregando no primeiro dia desta campanha. Pastor da cidade de Indaial também vai estar ministrando no sábado. E domingo, o pastor da sede do campo inteiro de Blumenau, o pastor Adriano Peron. Ele é uma bênção do Senhor, meus irmãos. Venham estar nesta campanha. Sexta-feira, prosseguimento da campanha de libertação e cura, que é o sangue de Jesus tem poder. Nós também temos agora na segunda-feira, não é um culto, mas é algo muito especial, que é um estudo bíblico para você que deseja aprender mais da palavra de Deus. Você que tem muita dúvida da palavra do Senhor, venha aprender da palavra de Deus. Eu mesmo e o Espírito Santo de Deus estamos aqui com vocês. Os irmãos aqui participam, eles sabem que é uma bênção. Uma vez no mês tem café, tem plano de leitura para a gente ler os livros da Bíblia. Então venham que é uma bênção. Às 19 horas toda segunda-feira, aqui mesmo nesta igreja, venham aprender da palavra do Senhor, tirar suas dúvidas. Temos aconselhamento também, se alguém precisar, né? E o Senhor tomando conta de tudo. Você que pode, ajude com as tampinhas da Fundação Reviver. Nós ainda estamos arrecadando tampinhas, meus irmãos. É muito importante. Tem tantos trabalhos da Fundação Reviver, o projeto Casa Aberta. Então ajude, porque tampinha não é difícil ajudar, não. Quantos aí? Todo mundo toma leite, todo mundo tem amaciante em casa. Tudo isso vai tampinha. Se você não pode ajudar, contribuir com o quilo de alimento, com dinheiro, então ajude com as tampinhas, tá bom? Porque é uma bênção. Nós temos até aqui o coletor aqui, ó, das tampinhas para vocês que quiserem ajudar, tá bom? Você também que quiser deixar já o seu pedido na urna sagrada aqui de oração, no caderninho, pode estar deixando a chave, que daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo uma oração. Eu também gostaria de contar um testemunho agora que aconteceu antes de eu vir para a igreja. Eu estava lá na casa da minha família fazendo café. Eles estavam em outro lugar da casa e eu estava na cozinha. Daí eu fui fazer o café e eu já gosto de cozinhar sempre, né? Então eu já tomo cuidado para não me queimar. Mas quando eu fui passar a água do café, eu virei assim e a água foi além do potinho lá que derrama o café, sabe? Ela pegou e queimou toda a minha mão aqui, ó. Vocês estão vendo que a mão esquerda aqui tá toda vermelha, né? Hoje à tarde estava bem mais. E daí eu falei em pensamento, porque na hora a gente fica até sem reação, né, do que fazer. Eu falei em pensamento: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. E tirei a minha mão bem rápido, mas daí já tinha queimado toda a minha mão aqui. E na hora eu pensei: Senhor, e agora? Eu vou precisar enfaixar minha mão, vai ficar com aquelas bolhas. E eu uso as duas mãos para fazer as coisas. A direita eu uso mais, por exemplo, para escrever, essas coisas assim mais delicadas. E a esquerda é a mão que eu tenho mais força, sabe? E daí, quando foi a minha mão, eu pedi misericórdia para o Senhor. Eu vi ela assim, deu uma vontade de chorar, porque ardeu tanto. Eu falei: meu Deus, e agora? Vou ter que enfaixar a mão. Mas para honra e glória do Senhor, veja, meus irmãos, não deu nenhuma bolha, não deu nenhuma cicatriz na minha mão. E eu não coloquei água direto, não coloquei água direto, porque eu estava
na outra mão estava a cachaleira, assim, não tinha onde deixar. Se deixasse ia cair, porque eu estava fazendo café. Então eu precisei suportar aquela dor da água quente aqui, eu nem podia jogar água gelada na hora, assim. Então foi o Senhor que me livrou, porque o inimigo ele é furioso contra a vida de quem faz a obra do Senhor, né? Eu já sabia que eu ia ter que ministrar nesta noite, então eu já estava orando em espírito e tudo mais. Mas vejam que mesmo a gente tomando cuidado, se não for Deus nos livrar, né? Eu estava me cuidando, eu já estava prestando atenção, porque eu já faço comida, já faço tudo isso, então eu sei o perigo que é, então eu já me cuido. Mas mesmo a gente se cuidando, se Deus não livra a gente, o pior acontece. Então eu agradeço a Deus que só está ardendo a minha mão, mas isso é óbvio porque queimou, mas eu agradeço a Ele que eu não precisei enfaixar e nem precisar ir no hospital, porque foi água quente, tinha acabado de sair do fogão, então ia ser algo muito pior. Mas eu agradeço a Deus que agora só está vermelho e ardendo um pouquinho. E as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Senhor antes de entrarmos em oração. Aleluia. De repente nesta terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais trarão a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. As manchetes de jornais trarão a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová. Se coloquem todos de pé, aleluia, para nós estarmos clamando ao nosso Senhor, orando pelo nosso pastor também. Coloque tudo aquilo que você precisa nesse momento em oração, porque se você saiu da sua casa, se arrumou, veio para esse culto num domingo à noite, frio, chovendo, não veio por qualquer coisa, mas veio para adorar ao Senhor, para buscar a presença dEle, da glória a Deus, aleluia, se alegrar na casa de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor Jesus, eis aqui os meus irmãos, eis aqui as minhas irmãs, Senhor Jesus, orando, buscando a Tua presença, ó Deus. Glória, 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 glória a Deus, Deus de maravilha. Lava, Senhor, a nossa vida com Teu sangue. Lava, Senhor meu Pai, a nossa alma com Teu sangue puro, carmesim, nesta noite. Oh glória, glória, glória. Queima, Senhor, queima todo mal. Queima, queima, queima toda ansiedade, toda obra do inimigo. E o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Ó meu Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor repreenda a obra do feitiço. Repreende, ó Pai, todo feitiço, toda bruxaria. E o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Oh glória, glória, glória. Orando baste cantarai. Meu Deus, queima, queima, queima esse mal contra essa pessoa agora. Que toda oração contrária, que toda obra de inveja caia por terra
sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, toca agora na vida de cada irmão. Toca agora, Senhor, na vida de cada irmã. Venha falar conosco através da tua palavra, através, Senhor Jesus, da tua palavra que é pura, que é carmesim, que liberta, Senhor, a tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra que salva, que nos ensina como viver. Oh meu Deus, eu oro neste momento que o Senhor repreenda a obra do feitiço. Oh meu Deus, todo impedimento sai, barreira espiritual, sai, 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 tudo aquilo que prende essa pessoa, meu Deus, queima toda amarração amorosa, todo o mal, e o sangue de Jesus tem poder, toda simpatia, meu Deus, queima, Senhor, queima, Senhor, essa dor, essa enfermidade que esse irmão, essa irmã tem sentido, tira a dor de cabeça, dor no pulmão, sai, 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 em nome de Jesus. Oh meu Deus, lança por terra agora todo mal, toda falta de concentração, toda insônia, sai, sai, meu Deus, levanta, ó Pai, cada dia mais, irmãos e irmãs cheias do teu Espírito Santo. O teu povo ora, o teu povo clama nesse momento, Senhor, eu oro nessa hora, Senhor, para que o Senhor lance por terra todo mal. Oh glória, glória a Deus, Senhor, vê esses pedidos de oração, Jesus, nessa noite nós oramos agora, para que o Senhor entre com a providência, com o milagre, com a restauração em cada nome desse caderno de oração, meu Deus, joga por terra todo mal, meu Deus, toda obra maligna que causa discussão nessa casa, que causa, Senhor, atrapalho, saia, 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 em nome de Jesus. Oh meu Deus, graças te damos, ó Deus, por cada vida, por cada irmão, Senhor, que saiu do seu lar e veio para escutar a tua santa palavra, vem falar aos nossos corações, Senhor, meu Deus, prepara nosso coração para receber daquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus, para a glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos nesses poucos minutos de oração, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos pegar a palavra do Senhor e ler em Gálatas de Números capítulo 5 e versículo 16. Gálatas, Novo Testamento, capítulo 5 e versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 5 e versículo 16. Vamos esperar todos encontrarem para que nós possamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Erga sua mão e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Fala, Senhor, que eu te escuto. Amém. Senta e bate uma salva de palmas ao Senhor. Tá bom? Bate palma, acabou, glorifica esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eis aqui a palavra do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, que ela é maravilhosa para a nossa vida. Essa palavra, tudo que você precisa de resposta
para a sua vida tem aqui dentro. Tudo mesmo, desde daquilo que você pergunta se é certo ou se é errado, aqui essa palavra ela tem. Essa palavra é a palavra do próprio Deus. O próprio Senhor deixou para nós a Sagrada Escritura, para nós meditarmos e conhecermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso é algo maravilhoso demais, porque só pelo fato de nós termos acesso à palavra de Deus, nós vemos que Deus, Ele quer se relacionar conosco, certo? Porque se eu, irmã Larissa, mandar mensagem para alguém, eu não vou mandar por mensagem para alguém só por mandar. Não vou deixar o que eu escrevi para essa pessoa só por escrever, mas é porque eu quero que a pessoa me responda, é porque eu quero me comunicar com ela. E assim Deus também, Ele deixou a sua palavra há milhões de anos atrás, já quanto tempo? Já 2000 anos atrás já existia a palavra de Deus. Então, porque naquela época não tinha celular, né? Deus não ia pegar lá o celular e dizer, não, hoje eu vou mandar mensagem para esse meu filho aqui, deixa eu procurar lá no WhatsApp. Não, Deus não ia fazer isso. Ele não ia pegar uma conversa e mandar para cada uma coisa só. Até porque há 2000 anos atrás, imagina quanta gente que tem no mundo, Deus ia ter que ter um mega celular para fazer isso, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso e Ele quer nessa noite falar conosco. E é através da Bíblia Sagrada. E não só nessa noite, mas todo dia. Todo dia Deus quer falar conosco. Então Ele deixou a palavra dEle para que nós ouvimos a voz dEle e respondemos a Ele. Respondemos como? Orando e buscando a Ele. Então isso é maravilhoso. No versículo 16, onde nós lemos, nós vamos ver que Paulo escreve aos Gálatas, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Meus irmãos, e se nós formos ver em outras palavras, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Muitas das vezes a gente sabe que é pecado, mas acaba cometendo mesmo sabendo que é errado. E todo dia é isso. Para quem diz que a vida do cristão é fácil, é uma mentira. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida do cristão? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você precisa de uma ajuda, você vai buscar fortalecimento em quem? Na irmã, no irmão, no pastor, em quem? Em Deus, porque é nele e que Ele pode todas as coisas. Em Lucas 1,37, a Bíblia nos fala que para Deus nada é impossível. Então se fortaleça no Senhor, porque quando você está fortalecido no Senhor, não tem macumba, não tem inveja, não tem problema que pode te afetar, porque você está fortalecido em Deus. E nós vemos aqui, que a carne cobiça contra o espírito. O que é cobiça, irmã Larissa? Cobiça é quando algo quer tomar posse de outra coisa. Por exemplo, se alguém cobiça de alguém, é porque ela quer ter posse daquilo que a pessoa tem. E é exatamente isso conosco. Imaginem que a carne está desse lado e o Espírito Santo está desse lado. A gente está aqui no meio. E a carne diz: olha, nesse domingo chuvoso você não vai na igreja. E o Espírito diz: vai na igreja, porque Deus tem algo para falar contigo. E então você fica naquela indecisão. E é todo dia a mesma coisa. Todo dia, olha, a carne diz: mente para esse colega de trabalho. Esse erro aqui não foi você que fez, diz para ele. Daí o Espírito diz: mentira é pecado. Em Apocalipse diz: todo aquele que ama e comete mentira não herdará o reino de Deus. Então todo dia é essa batalha constante. E nós, como cristãos, acabamos muitas das vezes ficando com um ponto de interrogação na nossa cabeça. O que eu faço diante dessa luta constante? Diante dessa dúvida constante? Que a carne diz para eu fazer a outra coisa, a minha vontade diz para eu fazer isso.
Mas a palavra de Deus diz que é para eu fazer outra coisa ao contrário. E todo dia, quando eu me levanto, acontece essa guerra. E meus irmãos, está escrito aqui, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, um briga com o outro. Um vai, não, vem para cá. Mas quem vai dizer o que tem que fazer é você. Porque você que vai dar lugar ou para a carne. O que é carne, irmã Larissa? É essa carne que a gente frita aí na frigideira? Não, é essa carne aqui, essa vontade, essa coisa humana que nós temos. Entende? O que é? As obras da carne são conhecidas. Nós vamos ver no versículo 19, que diz assim: as quais são adultério. Adultério entra só na questão de alguém ser casado e cair em pecado com outra pessoa? Não, adultério também entra no quesito espiritual. Por exemplo, vamos supor que há uma pessoa que se diz cristã, e daí essa pessoa está totalmente vestida como cristã, porém ela vai lá e busca lá nos terreiros de Umbanda também uma resposta, já que Deus não deu para ela na igreja, não teve revelação na igreja, então ela vai lá buscar do outro lado, entende? Ela está adulterando espiritualmente. Sim, e nós vamos ver também que a prostituição entra no mesmo quesito. Perante Deus está se prostituindo. Por quê? Porque ela está buscando um falso Deus e está se dizendo cristão. Entende? Isso é adultério mesmo contra Deus. Porque se nós levamos o nome de Cristo, nós temos que ser propriedade de Cristo. Porque vocês já pararam para pensar o que é um cristão? Um cristão é um mini Cristo na terra. Sim, é o que significa a palavra cristão. Se nós dizemos somos cristãos, então nós temos que ser o reflexo de Cristo nesta terra. Entende? Não que nós vamos ser perfeitos, obviamente que não. Porque como nós lemos no versículo 17, todo dia a carne, ela tenta lutar contra o espírito. Mas como nós devemos fazer é nos arrepender, é buscar ao Senhor, porque aqui diz que as obras da carne, elas são conhecidas. Nós já conhecemos quais são as táticas de Satanás para tentar nos derrubar. Mas só tentar, porque o sangue de Cristo, ele te dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, abrindo parênteses bem grande aqui, feitiçaria também, onde nós vamos ver em 1 Samuel 15, vamos lá em 1 Samuel 15, que fala sobre o pecado de rebeldia, que é a feitiçaria. Então aquele que comete a rebeldia contra Deus, ele também comete a feitiçaria, ele é comparado com um feiticeiro. E vamos ver aqui, no versículo 1 Samuel 15 e versículo de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas seis. O contexto dessa palavra é lá de Samuel, que Deus tinha usado Samuel para falar com Saul, que era para ele matar os animais, os reis, tudo, porém Saul desobedeceu. E nós vemos então que é muito importante o cristão conhecer a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus é que vai ter força para lutar quando a carne cobiçar com o espírito, entende? Se você quer, toma a decisão com Jesus e diz: Senhor, eu quero ser teu servo. Beleza, e Deus, ele vai te dar a estratégia. E tudo isso está na Bíblia. A estratégia de como vencer essa luta entre a carne e contra o espírito está na Bíblia. Se nós queremos alimentar a nossa carne, quer esses desejos, não há como negar. Se alguém diz que não sente essas coisas, está mentindo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado, já está pecando por estar mentindo. Todos nós pecamos,
todos nós temos sentimentos, todos nós muitas das vezes erramos, sim. Mas sabe qual a diferença do cristão para alguém que não está na presença de Deus? A diferença é que o cristão, ele se arrepende todo dia, todo dia, todo dia. O Espírito Santo vem e diz: olha, nesse quesito você errou, você pecou, peça perdão. E se nós pedimos perdão de todo o coração, Jesus, ele nos salva. E nos salva para nos levar para a eternidade. Diferente do inimigo. O inimigo, ele é aquele que acusa. É ele que causa aquela vergonha, sabe? Quando cai no pecado, quando ninguém está vendo que você pecou, só você e Deus sabe que você caiu de novo no pecado. E eu não digo só de pecado sexual, eu digo muitas das vezes de algum vício, ou que você em pensamento xingou alguém, disse: olha, essa pessoa aqui, ui, que vontade de dar um estabefe na cara, sabe? Quando isso acontece, meus irmãos, só Deus para dar vitória. Deus, ele vê, sabe? Então nós vamos saber que o Senhor, ele nos perdoa, mas para isso nós devemos nos arrepender de todo o coração. Aquele que diz que não se estressa, olha, me passa a dica aí, porque é difícil, entende? Nós temos que ter então o que, irmã? Para vencer essa luta que acontece todo dia, nós temos que ter o fruto do Espírito. Que Espírito, irmã Larissa? O Espírito de quem? O Espírito de Deus. E nós vamos ver então aqui, ó, no versículo 22 de Gálatas 5, 22, que diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meus irmãos, para nós termos o Espírito Santo é com muita luta, viu? É muita luta, muita renúncia que tem que fazer, porque o Senhor Jesus, ele fala na palavra dele: aquele que não renuncia a tudo que tem não é digno de ser meu discípulo. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que renunciar os prazeres da carne primeiro, entende? O que é o prazer da carne? Muitas das vezes é ficar lá naquele aconchego, naquele comodismo em casa, só pensando: ai, como eu queria alguma coisa, como eu queria ir na igreja, mas está tão frio, já não vou mais. Mas você é bem-aventurado, você que veio nessa noite, porque Deus, ele vê o seu esforço. Meus irmãos, quantos aí que caíram no papo da carne, no papinho do diabo, e não vieram no culto hoje? Pensa, muitos porque estão doentes, muitos porque trabalham e tudo mais, mas alguns deixaram de vir porque não quiseram vir, porque está chovendo, porque está frio. Pensem, irmãos, se a chuva te parar, se a chuva te parar, a chuva que não tem vida, a chuva que não é algo que vai te derreter, te matar, te parar na caminhada com Cristo, imagina quando o inimigo te tentar mesmo. Como, por exemplo, Estevão, ele foi um dos escolhidos para estar auxiliando na obra de Deus. E quando ele foi, ele pregou a palavra do Senhor e apedrejaram Estevão, e Estevão morreu. Foi o primeiro mártir cristão. E imagina se Estevão tivesse olhado aquela multidão reclamando que ele estava falando de Jesus e não tivesse pregado a Jesus. Ele não estaria salvo, porque ele teria negado o Senhor. Mas nós vemos que por isso é importante nós conhecermos dessa palavra. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem o amor. O amor provém dela? Não é o amor dela, porque nós como humanos não conseguimos amar de fato. Então nós vamos descobrir como ter amor pela alma do nosso irmão, pela alma da nossa irmã. O amor da Bíblia. Vamos lá em Romanos 5, aleluia, e versículo 5 da palavra de Deus. É muito importante, irmãos, nós pedir que Deus derrame do seu amor em nosso coração, porque de fato às vezes é difícil superar uma mágoa, é difícil perdoar alguém. Humanamente, sozinhos a gente não consegue, mas com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos. Então lá em Romanos 5 e versículo de número 5 diz assim:
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, se nós queremos amar o nosso irmão, a nossa irmã, se você, mulher, quer amar o seu esposo da maneira certa, se você, homem, quer amar a sua esposa da maneira certa, se você, filho, se você, mãe, pai, quer amar o seu filho, a sua filha da maneira certa, para amar alguém da igreja, peça para que Deus derrame o amor dele sobre o teu coração, sabe? Porque o amor de Deus tudo suporta, tudo espera, tudo crê, entende? O amor de Deus, ele é maravilhoso. Então peça, Senhor, derrama sobre mim o teu amor, o amor pelas almas, Jesus. Porque o Senhor, ele certamente vai derramar esse amor. E você vai ver a diferença. Você vai começar a ver as pessoas com os outros olhos. Vocês já não vão ver mais a irmã Larissa como a irmã Larissa, que vem aqui, ajuda em tudo que vocês precisam. Não. Vocês vão ver a irmã Larissa como alguém que erra também. Alguém que está sujeita a chegar no culto, a chorar quando vai orar. Vocês vão ver as pessoas de outra maneira. Assim como eu vejo cada um de vocês de alguma maneira quando eu vou aconselhar. Entende? Aleluia. Nós, quando temos o Espírito Santo, somos mudados por Deus. Então peça, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, para que eu possa dar um bom testemunho, para que eu possa ter o fruto do Espírito. A temperança na vida do cristão é muito importante. Nem ser muito salgado de que tudo é pecado. A irmã está assim, doente, está lá com câncer porque ela pecou contra Deus. Não, nem sempre. Nós somos humanos, é normal nós termos doença. Não é porque ficamos doentes que é pecado. Mas o pecado sim nos afasta de Deus. Porque em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos e não merecíamos ter participação na salvação de Deus. Mas o sangue de Jesus, aquele sangue precioso, ele nos concede perdão dos nossos pecados. Ele nos concede, irmãos, algo tão maravilhoso, que é o direito à vida eterna. Então veja a importância da gente ter o fruto do Espírito. A bondade, a paz que o cristão tem, ela não é passageira, não. Quantas vezes a gente que conhece muita gente, né? A gente escuta até mesmo cristãos dizendo: hoje eu perdi a minha paz. Acredita, irmã? Daí a gente fica pensando: meu Deus, como é que um cristão perde a paz, sendo que quem deu a paz foi Jesus? Entende? Porque Jesus, na palavra dele, diz assim, ó: a paz que eu vos dou, o mundo não vos pode dar. Entende? E então Jesus deu da paz dele para nós. Por isso que nós nos saudamos a paz do Senhor Jesus, para que você receba a paz de Deus na sua vida. E essa paz, ela não vai passar, não. Porque se Jesus, ele é eterno e ele deu a paz dele, então a paz dele é eterna. Tá tudo caído, tudo um caos na vida do cristão. Mas ele sabe que Deus está no controle de tudo. E Deus, ele está no controle da sua vida, se você crê. Pode dar a maior luta na tua casa, pode dar a maior luta interna dentro de você, mas Deus está no controle. Lembre, é normal ter dias ruins, mas o Senhor, ele te dá a vitória. Escute a voz do Espírito Santo e seja guiado pelo melhor caminho, que é o caminho Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus o caminho. Busque sempre por Jesus. Se Jesus diz: ore um pouquinho, vai e ore. Se Jesus diz: não siga por esse caminho, vá pelo outro. Entende? Ouça a voz do Senhor. Seja sensível à voz de Deus. Então, irmã Larissa, como eu sou sensível à voz de Deus, irmã Larissa? Peça o discernimento de espíritos. Diga: Senhor, eu quero escutar a tua voz. Eu quero escutar o que o Senhor tem para mim. Porque o mundo diz que muitas das vezes nós não somos nada. O mundo diz muitas das vezes que você não presta, que você é isso, que você é um mentiroso, que você é um drogado, que você é um viciado, que você não tem mais jeito. Mas escuta o que Jesus te fala. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que Jesus diz. Jesus diz que Ele é o caminho da salvação. Jesus fala que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Jesus, Ele quer te salvar. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer mudar o teu coração, sabe? Mas você tem que querer também. Você tem que deixar o Senhor agir na tua vida. Você tem que estar disposto. Tem que estar disposto para que Deus realize a obra dele na sua vida. Sabe, quando Jesus te pedir para te renunciar a alguma coisa, se você dizer que não, Jesus vai fazer o quê? Vai te fulminar? Se fosse no Antigo Testamento ele fazia, mas como não é, como nós temos o sangue de Jesus para nos livrar, Deus, Ele tem tanta misericórdia que Ele não vai te fulminar. Ele vai mais uma vez dizer: renuncia a isso, meu filho, renuncia a isso, minha filha. E se você não der ouvidos de novo, você vai indo pelo seu caminho, e alguma hora vai dar um problema. Porque a Bíblia ela fala assim, que aquele que crê no Senhor será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não creu em Jesus já está condenado na eternidade. Mas nessa noite o Senhor te dá a oportunidade de você crer nele, de você aceitá-lo, de você tomar uma decisão da sua vida e dizer: Senhor, eu realmente quero essa mudança, eu realmente quero esse Jesus aí que transforma, que muda, que não está naquela cruz caído com o olhar morto, não, mas que está vivo à direita do trono de Deus e que está comigo até a consumação dos séculos. É esse Jesus que eu quero Jesus que me cure, eu quero Jesus que me salva e me leva para a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ver também exemplos na Bíblia sobre pessoas que ouviram a voz de Deus, que escolheram seguir o Espírito Santo, que seguiram andar, conforme ali tem o fruto do Espírito. Nós vamos ver então Daniel. Vamos ver lá em Daniel, capítulo 1 e versículo de número 8 da palavra de Deus, que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele se permitisse não contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então nós vamos no versículo 12 aqui, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Irmãos, daí você se pergunta: irmã Larissa, onde que quer chegar, irmã Larissa? Nós vamos ver que Daniel, ele estava dando o fruto do Espírito Santo, porque ele estava sendo obediente a Deus, ele estava sendo temperante diante daquela situação. Ele estava cativo, o cativo é preso na Babilônia, ele estava lá, Babilônia, terra estrangeira, aonde não se adorava ao Senhor nosso Deus, terra pecadora, uma terra que adorava um tanto de Deus lá. Horrível aquela terra, o povo era mau, horrível, e ele estava lá. Então o rei mandou para que dessem as melhores comidas ali para aqueles jovens que eram muito sábios. Porém, Daniel ainda assim ele se manteve fiel a Deus. E daí você se pergunta: irmã Larissa, por que ele pediu só legumes e água para beber? Por quê? Agora nós vamos lá em Levíticos 11, de número 11, irmãos. Veja que Daniel, ele teve obediência a Deus, ele teve temperança. Por que temperança? Porque ele não chegou e falou direto para o chefe do eunuco: olha, eu não vou comer essa comida aí, porque é comida ruim.
é comida que vai transgredir a lei do meu Deus. Não, Daniel usou de sabedoria. Ele disse: olha, peço-te que eu não prove esses manjares, mas me dê somente legumes e água para tomar. Vamos lá então, Levítico 11 e versículo de número 46, que diz assim: esta é a lei dos animais, das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Veja que havia uma lei sobre animais que eram limpos e animais que eram sujos, animais que eles poderiam não comer naquela época, nem tudo convinha a eles comerem. Então Daniel, para ele saber a carne que ele iria comer, ele precisava preparar, certo? Quando a gente compra carne no mercado, a gente sabe qual carne que é, porque foi a gente que comprou e a gente que preparou. Mas Daniel não ia saber. Então ele decidiu simplesmente não comer a carne, porque se ele comesse alguma carne que ele iria errar contra Deus, iria pecar contra Deus, então ele decidiu se abster disso. E assim o cristão também, quando nós sabemos que algo nos afasta de Deus, nós devemos tirar esta coisa da nossa vida, nós devemos evitá-la. Por exemplo, se você sabe que as redes sociais, elas te afastam de Deus no sentido que você fica horas e horas e horas e horas. Tem um estudo que diz que a média dos brasileiros nas redes sociais passa de 9 horas. Meu Deus, 9 horas. Instagram, Facebook, essas coisas, tudo. É muito tempo, né? Quanto tempo que daí a gente ora? Quanto tempo que a gente busca Deus? É de se parar para refletir. Vamos então dar o fruto do Espírito e ter a temperança. Não estou dizendo que não pode. Poder pode, irmãos. Só tem que ter o discernimento de quanto tempo que tem, sabe? Nem tudo é pecado, mas nem tudo convém também, né? Então veja que Daniel, ele estava lá naquele lugar pecador, naquele lugar que ele estava sujeito a errar, mas ainda assim ele se manteve fiel a Deus, ainda assim ele escolheu dar o fruto do Espírito, e assim a nós todo dia também. Nós devemos escutar a voz do Espírito Santo para que nós possamos então agradar ao Senhor. Nós vamos ver também Davi, irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que em 1 Samuel 26, Davi, ele vai poupar a vida de Saul. Nós vamos ver aqui no capítulo inteiro, mas nós vamos ler somente alguns versículos devido ao horário. Vamos então no versículo de número 8 da palavra de Deus, que diz assim: então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a tua lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem o que advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. Então vejam, meus irmãos, que Saul, ele havia tentado matar Davi, porque Saul estava muito bravo com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Saul já não era mais escolhido de Deus, então ele tentava matar Davi. Só que daí chegou um dia que Davi encontrou Saul descansando, dormindo. Davi estava olhando, e Saul dormiu, e eles tinham a oportunidade de matar Saul. Imagina se Davi tivesse matado a Saul, ele teria pecado contra Deus.
ele, como servo de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, ele tinha a opção sim de matar Saul, porém ele não quis. Ele não quis se vingar com as suas próprias mãos, porque ele sabia que era Deus que ia dar o destino de Saul. E assim é o cristão. O cristão, ele perdoa. Isso entra no amor, na bondade, na benignidade. Aqui nós vemos, a Bíblia tem exemplos de pessoas, mas nós precisamos ler para conhecer, entende? Então isso é maravilhoso, que tudo é possível, irmãos. Jesus, ele não deixaria algo impossível para nós fazer. Se o Senhor diz perdoe, ele vai te ajudar a perdoar. Se o Senhor diz vá, pregue a minha palavra, vai, porque ele vai ser com você, ele vai encher a sua boca e você vai ser usado para a glória de Deus. Nós vamos ver também um exemplo que não agradou a Deus. Nós vamos ver primeiro o exemplo de quem agradou a Deus, além de Davi, como nós vemos, e além do outro exemplo, nós vamos ver também Ezequias. Ezequias foi um rei muito bom para o povo. Nós vamos ver em 2 Crônicas 31, 2 Crônicas 31, e o versículo de número 20, que diz assim: e assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele fez de todo o coração e prosperou. Então Ezequias, ele foi um rei muito bom, porque o povo estava idolatrando outros deuses, estava tudo uma bagunça. Então Ezequias foi lá, levantou o altar de Deus, buscou a presença de Deus de coração, e ele foi um bom rei, um rei conforme Deus quis. Só que nós vemos que ele deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Só que diferente do filho dele, Manassés, que rei horrível Manassés foi. E olha que ele era filho de um rei que agradava a Deus. Manassés escutou a vontade da carne. Ele criou lugares de idolatria. Isso nós vamos ver em 2 Crônicas 33 e versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares a Balaíns, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ou seja, ele fez o que era ruim a Deus. Ele cometeu a idolatria. A idolatria é um pecado da carne. Ou seja, ele ouviu mais a vontade dele, a vontade da carne, do que a voz do Espírito Santo. Por isso é muito importante a gente estar atento ao que Deus tem a falar conosco. E pode ter certeza que todo dia Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Então basta nós darmos ouvidos ao Senhor. Deus, ele quer ser escutado por nós, entende? Não porque somos nós, mas sim porque ele nos ama, porque ele nos quer salvar. Ele nos quer salvar. E você, irmão, minha irmã, quer ser salvo por Jesus? Quer cumprir a palavra dele? Está afim? Está querendo? Aleluia! Então, para isso nós devemos estar na presença dele com jejum, oração, buscando, lendo. Continue vindo nos cultos, porque o Senhor, ele está com você em todo momento. Jesus mesmo fala na palavra dele que ele estará conosco todos os dias, desde o dia bom até o dia ruim. Todo dia mesmo, o dia que a gente peca, assim, olha, que você diz, olha, hoje eu me estressei, já perdi a minha bênção o dia inteiro, agora eu não vou mais para a igreja porque eu estou envergonhado, porque eu agora pequei contra Deus e eu não sei o que fazer. Pois a Bíblia tem a resposta: peça perdão a Ele e venha na igreja, sabe? Agora eu não vou mais orar hoje porque eu pequei, eu falei um palavrão lá na minha casa. Se arrependa verdadeiramente, e para você se arrepender, você ora pedindo perdão. O pecado, ele constrange, o pecado, ele te culpa, mas
Jesus, Ele te salva. Jesus, Ele te perdoa quando tem arrependimento sincero. Vamos lá em Romanos 8 e versículo 1 da palavra de Deus. Vamos? Que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Espírito com E maiúsculo, isso significa que é o Espírito Santo de Deus. Quando na Bíblia está com E maiúsculo, é porque é o Espírito Santo de Deus, e não o nosso espírito ou algum espírito qualquer. Então ande segundo a vontade do Senhor, porque nenhuma condenação há. Por quê? Porque Jesus já te perdoou, se assim você se arrepender verdadeiramente. Amém? Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus saia mais em vossos corações, e as palmas bem alegres para Jesus. Terceira oração da fé que perdoa pecado, cura o enfermo, levanta aqueles que estão caídos. Vamos orar, venha toda a igreja aqui na frente para a gente orar. Vem diante do altar de Deus, venha buscar a sua bênção, a sua vitória. Venha orar diante aqui do altar. Já fiquem também para pegar a oração. Vamos clamar ao Senhor, vamos. Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse culto, te agradecemos por essa palavra de poder, essa palavra gloriosa, Senhor, que nos transforma. Ó Deus, eu te agradeço por cada vida, cada pessoa nessa noite, que não olhou para o frio, não olhou para a chuva, mas veio ouvir da tua voz. Repreende, Senhor, todo mal, joga por terra agora toda obra maligna. Sai em nome de Jesus. Todo feitiço, ó Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor venha operar uma grande obra de salvação. Oh glória, glória, glória a Deus. Senhor, nessa oração da fé, Jesus, nós temos fé que o Senhor já está operando o impossível, aquilo que esse irmão, essa irmã não tem força, que o Senhor venha ajudar. Oh glória, glória, glória a Deus. Queima, Senhor, queima todo desânimo, sai em nome de Jesus. Toda frieza espiritual sai em nome de Jesus. Abatimento emocional sai em nome de Jesus. Oh meu Deus, dá força, Jesus, para esse irmão e irmã vencer as lutas de cada dia. Confirma cada livramento na oração da fé. O teu povo está com fé aqui, Senhor, está orando, pedindo a vitória. Dá vitória, Jesus, dá vitória para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Oh glória, glória, glória a Deus. Derrama do teu Espírito Santo sobre essas vidas. Oh meu Deus e meu Pai, queima, Jesus, queima toda angústia, toda tristeza, todo mal, sai depressão, sai em nome de Jesus. Queima a divisão, queima a contenda, Jesus. Ó Deus, nós pedimos, entra com a providência nesse casamento, entra com a providência, Senhor, nessa vida emocional. Tu conheces o que cada um passa, tu conheces a vida, a fé de cada um. Meu Deus, que haja amor entre as famílias, que haja amor entre esse casal, Senhor. Meu Deus, não deixa o diabo separar, não. Vai queimando, Senhor, vai queimando toda discussão, toda seta do inimigo, sai agora. Ó meu Deus, muito obrigado, Jesus, que a tua palavra venha ficar na mente, no coração de cada irmão, de cada irmã. Leva cada um na paz para casa, livrando do homem sanguinário, livrando, Senhor, de todo mal, do atropelamento, do acidente. Ó meu Deus, eu te peço que o Senhor cubra cada vida com teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, vai abençoando a semana de cada irmão, de cada irmã, que em tudo, Senhor, nos mínimos detalhes eles possam contemplar o teu amor e estar sensível à voz do teu Espírito Santo, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos despedir bem alegre com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a
paz do Senhor. Deus é com vocês. Aleluia.